Fala galera, beleza? Meu nome é Rafael, sou aluno do 5º período de Matemática da Faculdade do Sertão do Alto Pajeú, FASP. E bom, essa videoaula está sendo gravada para a disciplina de Prática Pedagógica 4, com a temática de probabilidade. E a gente pode representar a probabilidade da seguinte maneira, onde o número de resultados favoráveis são divididos pelo número total de resultados possíveis. A gente sabe que a probabilidade é a medida de quão provável que um evento possa acontecer. Então, por isso que a gente tem que registrá-la da seguinte maneira. Vemos um exemplo aqui abaixo, onde temos uma urna com 10 bolinhas pintadas ou de vermelho ou de azul, onde a gente tem 2 bolinhas azuis e 8 vermelhas. Qual seria a probabilidade de tirarmos apenas uma bolinha azul em meio a todas essas outras? Bom, a gente já sabe a quantidade de bolinhas azuis que tem dentro dessa caixa e também sabe a quantidade total de bolinhas coloridas que existem dentro dessa caixa. Então a gente pode representar da seguinte maneira. Dois, que é a quantidade de bolinhas azuis, dividido pela quantidade de bolinhas vermelhas, que é 10. A gente tendo montado essa fração aqui, 2 décimos, a gente também, no cálculo de probabilidade, a gente vai querer saber qual a porcentagem de que esse evento ocorra. Ou seja, a gente tem que saber também quantos por cento é de chance que eu tenho de tirar uma bolinha azul em meio dessa caixa aqui. Então, a gente vai lá para o estudo de porcentagem, das diferentes formas que a gente pode ter de representar uma porcentagem. Os 100%, por exemplo, ele pode ser representado em forma de fração da seguinte maneira, onde o seu numerador é 100 e o seu denominador também é 100. E lá no ensino fundamental 1, a gente aprende que também a fração é uma divisão, onde 100 dividido por 100 resulta no número 1. Então a gente entendendo essa parte, correlacionando o número 1 ao todo, e também usando os 100%, a gente pode montar uma regra de 3. Por isso que fica da seguinte forma. 1 está para 100%, assim como a fração que a gente obteve, que é os 2 décimos, está para x. Bom, eu sei que aqui essa fração, 2 décimos, eu posso simplificar ela por 1/5. Porém, para um melhor entendimento das pessoas, eu vou trabalhar com ela dessa forma para que não ocorra nenhuma difusão de entendimento. Como aqui a gente tem duas grandezas diretamente proporcionais, ou seja, onde quando um número aumenta, um todo aumenta, também a porcentagem correspondente vai aumentar. Então a gente vai calcular meios por extremos. Então, 1 vai multiplicar o x e o 2 décimos vai multiplicar os 100%. A gente vai fazer o cálculo da seguinte maneira. 1 que multiplicou o x, a gente pode representar apenas pelo x, que é igual a 2 décimos vezes 100. Aqui a gente calculando, a gente vai perceber que o 2 multiplica o 100 e logo em seguida divide-se por 10. Onde a gente vai encontrar 200 dividido por 10, que é igual a 20%. E assim a gente sabe que as chances de que a gente consiga tirar uma bolinha azul dentre outras 8 vermelhas, ou seja, um total de 10 bolinhas, é de 20%. Bom, galera, chegou a hora do desafio. Eu escrevi essa pergunta um pouco maior aqui para vocês conseguirem printar a tela e estar tentando responder em casa. E depois eu vou apagar ela aqui e vou escrever um pouco menor aqui em cima, para que você não esqueça da pergunta e que a gente possa estar respondendo ela aqui nesse espaço. Como o quadro é pequeno, então eu teria que fazer dessa forma. Bom, galera, como a gente sabe, o dado tem 6 faces. E cada uma dessas 6 faces está enumerada de 1 até o 6. Então, a gente já sabe que a probabilidade de cair um desses 6 números é 1 para 6. Porque a gente tem um total de 6 casos possíveis, porém, a gente só pode obter um único resultado por lançamento, que é um dos 6 números. Então a gente coloca aqui o número 1 no numerador e o número 6 como denominador. Para a gente fazer esse cálculo, essa divisão, para a gente descobrir a probabilidade de cair um lançamento de um número de 1 até o 6, a gente pode fazer a divisão do número 1 pelo 6
Ou a gente calcula pela regra de 3, montando da seguinte forma. 1, que é o todo, como a gente viu anteriormente, está para 100%, assim como 1/6 está para x. A gente desenvolvendo esse cálculo, a gente vai verificar que, quando a gente multiplicar os meios por extremos, a gente vai ter x, que é igual a 1/6 vezes 100. Resolvendo a multiplicação, a gente vai ter que x é igual a 100 dividido por 6. E fazendo um cálculo aproximado, a gente vai ver que, quando a gente divide o número 100 pelo número 6, a gente vai encontrar aproximadamente 16,66%. Como a gente está trabalhando com porcentagem, então o resultado obtido no final foi 16,66%. Vale lembrar também, galera, que esse aqui é o resultado para um único lançamento. Então, a gente vai ter uma chance de 1 em 6, claro, para qualquer tipo de número que tiver no dado, e 16,66% de chance de tirar esse número, ou seja, qualquer número que a gente queira. E como a gente está querendo encontrar o número 6, a gente também vai ter essa mesma porcentagem de chance de encontrar esse número. Mas a gente vai ver ao longo do vídeo que, conforme a gente lançar esse dado mais vezes, essa probabilidade ela vai ficando mais baixa conforme o contexto da nossa pergunta. Porque aqui está perguntando qual a probabilidade de cair o número 6 nesses dois lançamentos. Ou seja, vai ter que cair o número 6 duas vezes. Vamos ter que ter o 6 e 6 nesse conjunto de solução. E esse aqui foi o resultado para o único lançamento. Ou seja, para o primeiro lançamento que a gente fez dos dois que a gente precisa fazer. Então, para o segundo lançamento, a gente já vai ter que pensar um pouquinho diferente. Por quê? São dois lançamentos independentes. Ou seja, como a gente está utilizando um único dado, então a gente vai ter que calcular o produto entre as probabilidades desses dois lançamentos. Onde a gente sabe que cada lançamento a gente tem 1/6 de chance, né? 1 sobre 6. Porém, como a gente quer calcular o produto desses dois lançamentos, a gente vai ter que multiplicar também por 1/6. Porque a probabilidade do dado continua sendo a mesma. E a gente quer encontrar o mesmo resultado, que é o número 6, em ambos os lançamentos. Então, a gente multiplicando aqui essa fração, a gente já sabe que tem que multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Onde a gente vai obter 1 vezes 1, 1, e 6 vezes 6, o 36. Como eu já fiz a demonstração dos cálculos anteriormente, no último cálculo, no primeiro exemplo, então eu já vou colocando os resultados de uma maneira mais direta, para estar sem enrolação e o vídeo está sendo um pouco mais curto para você. Aqui, a gente pode fazer de duas maneiras, como eu falei. O 1 pode ser dividido por 36, ou a gente pode fazer a regra de 3. Porém, da mesma forma, a gente vai chegar no resultado ou 0,0278, que vai ser a mesma coisa que 2,78% de chance de eu fazer dois lançamentos consecutivos e os resultados que eu queira, que são 6 e 6 nos dois lançamentos, serem encontrados dessa forma. Então as chances, vocês viram que já baixou muito mais, né? No primeiro lançamento, tinha 16,66% de chance de obter o número 6. Porém, como a gente queria dois números 6 consecutivos, a gente acabou reduzindo nossas chances. Então, foi para 2,78%. Já deu uma baixada legal, né? Bom, mas o que todo esse conteúdo tem a ver também com o xadrez, que é um dos temas que está aqui abaixo do nosso vídeo. Aqui você pode ver que está no nosso título. Eu vou dar uma explicadinha, tentar dar uma contextualizada do porquê da probabilidade estar dentro do xadrez. Porque é uma das principais ferramentas que a gente utiliza para o cálculo e para o desenvolvimento das nossas estratégias nesse jogo. Para a gente conseguir entender um pouquinho mais a ligação do xadrez com a probabilidade, a gente vai voltar um pouquinho mais no passado, lá para o dia 11 de maio de 1997, quando o jogador campeão grão-mestre, o Garry Kasparov, jogou 6 partidas seguidas contra o computador Deep Blue, onde, claro, com certeza, o computador levou a melhor. Com os avanços tecnológicos daquela época, essa foi a segunda vez que eles tinham se encontrado,
e o computador conseguiu levar melhor, já com esses avanços tecnológicos. E assim a gente consegue perceber que o computador, ele é um perfeito jogador de xadrez. E a gente sabe que também que ele é um excelente calculador de probabilidades. Mais pra frente no vídeo, vocês vão estar aprendendo com o meu colega Liedson como é que se joga o xadrez para 3 pessoas. Isso mesmo, um xadrez que jogam 3 pessoas juntas. O tabuleiro é um pouco diferente desse aqui do convencional, de 8x8, porém as regras são parecidas. Vocês vão verificar com ele lá como vai ser divertido jogar esse jogo. E para a gente conseguir entender um pouquinho mais da ligação da probabilidade com o xadrez, eu vou utilizar o xadrez convencional, o tabuleiro convencional, para que a gente possa ter um melhor entendimento, pois todo mundo aqui já está mais habituado a ver o jogo de xadrez com 2 pessoas. Antes de tudo, para a explicação inicial, a gente tem que ver o posicionamento do tabuleiro convencional, de 8x8, onde a casa das pretas ela precisa sempre estar direcionada para a nossa mão direita, ou seja, para o nosso lado direito, e a casa das brancas para o nosso lado esquerdo. Aí, posicionando a mão dessa forma no tabuleiro, a gente vai conseguir verificar se está correto. Assim, a gente vai poder organizar nossas peças da maneira correta no jogo. Depois de ter organizado o tabuleiro e ter organizado lá todas as pecinhas em seu devido lugar, montado corretamente o nosso jogo, a gente vai dar início, onde o primeiro a jogar é sempre o jogador das peças brancas, que ele vai fazer sua primeira jogada, para que o jogador das peças pretas faça sua jogada e assim complete um único lance. A primeira jogada feita pelo jogador de peças brancas terão 16 opções ou 16 possibilidades diferentes de casas possíveis para que ele possa estar jogando, avançando, claro, com os seus peões. Como a gente viu no começo do vídeo, cada movimento, cada lançamento, cada probabilidade, ela vai ser diferente da outra. Ou seja, para cada jogada que eu fizer, eu vou ter uma probabilidade diferente, ou então quantidade diferente de casas disponíveis para que eu possa jogar. Assim, como eu falei, que o jogador das peças brancas ou das peças pretas, na primeira jogada, ele tem 16 casas disponíveis para fazer sua primeira jogada, essas jogadas vão aumentando. E nos 10 primeiros lances do xadrez, a gente tem cerca de 70 trilhões de possibilidades diferentes de casas que eu posso escolher para jogar. Ou seja, apesar do tabuleiro ser finito, a gente pode ter várias combinações diferentes, onde a gente pode ter muito mais possibilidade de jogada só nessas 10 primeiros lances que a gente faz no jogo do xadrez. Imagina só, com essas 70 trilhões de jogadas, o quanto a pessoa precisaria pensar para poder calcular todas as possibilidades de jogada. E assim a gente pode perceber também que o computador é uma máquina muito incrível, porque ele consegue calcular todas essas possibilidades e consegue encontrar sempre o melhor caminho para que a gente possa estar conseguindo calcular a nossa melhor jogada. Por isso que na maior parte dos jogadores de xadrez, eles treinam com computadores para poder participar de torneios ou competições de xadrez, claro. Agora que a gente viu a relação entre esse jogo tão incrível que é o xadrez com a probabilidade, a gente vai ver com o nosso amigo Liedson agora como é que se joga o xadrez para 3 pessoas. E se você conseguir observar aí, você vai ver que no nosso xadrez convencional, a gente tem 32 casas disponíveis para a nossa primeira jogada. E já no xadrez para 3 pessoas, vocês vão ver que aumentam-se 12 casas. Ou seja, 44 casas para o nosso primeiro lance. Porque para montar-se um lance também, no xadrez para 3 pessoas, cada um dos 3 jogadores precisam fazer uma jogada. E assim, vocês vão ficar com o nosso colega Liedson agora, para acompanhar um pouquinho mais sobre o que ele tem para compartilhar com vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Liedson Galdino e sou estudante do curso de Licenciatura em Matemática. Estou cursando o 5º período na Faculdade de Sertão do Pajeú, a FASP, e eu estou aqui com vocês para falar para vocês como se joga o xadrez para 3 pessoas. Esse foi o jogo que a gente escolheu para abranger o nosso conteúdo da nossa aula, que é probabilidade. E nesse xadrez a gente pode ver. No xadrez eu preciso dar um checkmate para que eu ganhe de outras pessoas. Então eu preciso calcular minhas jogadas e qual a probabilidade de eu dar um checkmate fazendo determinadas jogadas. Com o acréscimo de mais uma pessoa no xadrez, na diferença do convencional, eu vou ter um número maior de probabilidade e possibilidades de jogadas, sendo assim trabalhando ainda mais o intelecto e o raciocínio crítico dos jogadores. Como vocês podem ver aqui na imagem, foi adicionado
mais um jogador, que seria essas vermelhas, do que seria o xadrez convencional. As jogadas, elas são basicamente as mesmas, com exceção de quando as peças chegam nessa roseta central aqui, que seria justamente essas casas aqui delimitadas. Quando as peças chegam nessa roseta, elas podem ingressar para os dois tabuleiros, tanto para o tabuleiro, por exemplo, se for a peça branca, preta que chegue aqui, ela pode ingressar para o tabuleiro da peça vermelha ou para o tabuleiro da peça branca. Aí vai variar com a jogada que o jogador queira fazer. Tirando isso, as jogadas são as mesmas. Eu vou explicar uma a uma as jogadas de cada peça deste xadrez. A começar pela torre. A torre continua com sua jogada original, que seria a jogada de sempre andar em linha reta, andando sempre pelos seus lados adjacentes, que seriam os quadradinhos adjacentes. Ela sempre andará em linha reta, como mostra-se aqui, até o outro lado do tabuleiro, ou até onde o jogador queira parar com ela. O que a torre não pode fazer? Ela não pode, por exemplo, chegar na roseta central e ingressar em alguma diagonal aqui, porque aqui ela fugiria da sua jogada original. Ela teria que chegar na roseta central e continuar jogando em linha reta, nos lados adjacentes, por exemplo, seria aqui. A gente vem agora para o bispo. O bispo ele joga em diagonal, como a gente já conhece. Ele sempre vai jogar nos lados onde os vértices se encontram, os vértices dos quadrados. A diferença será quando o bispo chegar na roseta central, como a gente vê nesse exemplo 3 aqui. O bispo vem em diagonal, chegou na roseta central, ele vai ter duas possibilidades. Ele não pode ingressar para a diagonal de outra cor, tem que ser sempre a preta, porém ele terá a possibilidade de ir para a diagonal da direita ou para a diagonal da esquerda. Essa é a diferença do xadrez convencional, o bispo. A rainha ela vai ser basicamente a união entre as jogadas da torre com as jogadas do bispo. Ela poderá fazer todas as jogadas que a torre faz com o acréscimo das jogadas do bispo. Como a gente pode ver aqui, por exemplo, as diagonais. Se ela vir na diagonal até a roseta principal, ela tem a possibilidade de fazer as duas diagonais como o bispo, porém ela também tem a possibilidade de chegar na roseta central como a torre. Ela chega na roseta central como a torre, ela não vai poder fazer nenhuma diagonal. Se a jogada dela for a mesma da torre que ela queira executar, ela tem que continuar aonde as arestas se tocam, sem seus vértices. Precisam ser as arestas, que seriam os lados adjacentes aqui. Se for a jogada do bispo, tanto ela pode fazer pela casa preta, como ela pode fazer pela casa branca. Ela tem essa variação. Se você quer ganhar um jogo de xadrez, eu aconselho a não perder a rainha, viu? Fica muito difícil ganhar sem a rainha. Aí a gente vem pro rei. O rei, a peça que não pode tomar o checkmate. Vamos lá. Ela não pode, na verdade, ela toma o checkmate, ela não pode tomar o cheque. O rei continua com sua jogada original, andando apenas uma casa. A única diferença vai ser justamente na roseta central aqui. O rei chegou na roseta central, ele pode ir para qualquer um dos lados, mas para ingressar nos outros dois tabuleiros, que seria essa divisória da roseta, ele só vai poder ir para as rosetas da casa da cor que ele está ocupando. Se ele estiver na roseta preta, ele só poderá ir para as duas rosetas pretas. Se ele estiver na roseta branca, ele só poderá ir para as duas rosetas brancas. Essa é a única diferença. Essa é a peça um pouco mais complexa, que é o cavalo. Suas jogadas continuam sendo as mesmas, mas eu tenho que analisar a questão do cavalo em relação às rosetas e eu ingresso nos demais tabuleiros. Ele ganha algumas jogadas, porque ele continua fazendo L, como nesse primeiro tabuleiro aqui mostra, o cavalo fazendo L, normal. Só que, quando eu chego nessa roseta, eu tenho a possibilidade de ingressar para todos os tabuleiros. E o cavalo ele tem essa variação, desde que forme um L, das mais diferentes formas. Formou um L, o cavalo pode ir. Ou seja, o que seria esse L? Andar duas casas para frente e uma para o lado. O cavalo só vai necessitar isso,
Essas são basicamente todas as jogadas possíveis pelo cavalo ao ingressar na roseta principal. Então, pessoal, foi basicamente isso. E agora vocês já sabem como jogar um xadrez para 3 pessoas e explorar ainda mais o intelecto de vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. E bom, galera, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida que tenha ficado, qualquer ponto que tiver ficado em aberto, você pode estar deixando aqui no comentário aqui embaixo, para que a gente possa estar conseguindo responder e estar melhorando nossos vídeos sequentes. E assim, poder entregar para você o melhor conteúdo possível.